Arlindo, o terror dos caçadores rivais. Arlindo era conhecido por sua esperteza na caça. Ninguém chegava aos seus pés. Ele conhecia a floresta como a palma da mão, famoso por sua pontaria certeira e armadilhas engenhosas. Arlindo não tolerava invasores. Qualquer um que ousasse caçar em seu território sentiria sua fúria. Fazer o que eu digo, não o que eu faço. A hipocrisia de Arlindo em relação às terras de caça. Enquanto protegia ferozmente suas próprias terras, Arlindo não via problema nenhum em invadir as dos outros. Era farinha do mesmo saco. Ele argumentava que as terras de seus vizinhos eram mais abundantes em caça. Diziam que era mato cheio de passarinho. Dizia que era uma questão de sobrevivência, que precisava levar comida para casa, que a necessidade era maior que a ética. Mas a verdade era mais complexa. Arlindo gostava da adrenalina de burlar as regras. Era como um gato que gosta de comer peixe escondido. Ele se sentia superior aos outros caçadores, aqueles que seguiam as regras direitinho, os filhinhos de papai, na visão dele. A emoção da caça ilegal, a sensação de perigo, alimentava o ego de Arlindo. Era como um vício. O medo que ele impunha era maior que a indignação dos outros caçadores, que acabavam ficando com o rabo entre as pernas. Mato sem cachorro. A consequência da ganância de Arlindo. A ganância de Arlindo, no entanto, estava cobrando seu preço. Afinal, quem semeia vento, colhe tempestade. Suas próprias terras, antes ricas em caça, agora estavam mais vazias que bolso de santo. Ele havia caçado com tanta frequência, ignorando qualquer limite, que os animais haviam fugido, estavam mais espertos que ele. As armadilhas de Arlindo, antes sempre cheias, agora estavam vazias. Era como se a floresta estivesse dando o troco. A ironia era que Arlindo havia criado a própria escassez que o levava a invadir as terras dos outros. Era o famoso tiro pela culatra. Ele culpava o clima, a falta de chuva, a presença de outros caçadores, era sempre a culpa do mordomo. Qualquer coisa, menos a si mesmo, afinal, assumir a culpa era para os fracos. E assim, cego pela arrogância, ele continuava a invadir as terras dos outros, cavando cada vez mais fundo a própria cova. Arlindo ignora os limites e entra na floresta de Joaquim. Arlindo decidiu invadir as terras de Joaquim, um caçador reservado. Joaquim era discreto, como um fantasma na floresta. Arlindo desprezava Joaquim, achava-o bobo. Arlindo adentrou a floresta sem hesitar. Cego pela arrogância, não percebeu que estava sendo observado. A floresta guardava segredos que Arlindo jamais poderia imaginar. A hora da onça. Beber água. Joaquim, o caçador invisível, dá uma lição em Arlindo. Enquanto Arlindo se movia pela floresta, ele ouviu um barulho. Era a floresta falando. Um galho quebrando, o silêncio sendo quebrado. Um movimento sutil entre as árvores, como um fantasma passando. Arlindo parou, atento, seus sentidos em alerta máximo. Ele ergueu o rifle pronto para atirar. Era matar ou morrer. Seus olhos vasculhavam a mata densa, procurando por qualquer sinal de movimento. Era como procurar uma agulha num palheiro. Foi então que ele o viu. A figura surgiu como um espectro. Joaquim estava sentado em um galho alto, camuflado pelas folhas. Era como se a floresta o estivesse escondendo. Ele segurava um arco e flecha apontados para Arlindo, a morte encarando Arlindo de frente. Joaquim, ainda em silêncio, fez um gesto com a cabeça, indicando a saída da floresta. Era o aviso final. A lição do mestre. Arlindo confronta sua hipocrisia e muda de atitude. Envergonhado, Arlindo deixou a floresta de Joaquim, com o rabo entre as pernas. Ele nunca havia se sentido tão pequeno. Era como se a floresta estivesse caindo sobre ele. O olhar silencioso de Joaquim o atingiu mais fundo do que qualquer palavra. Pela primeira vez, Arlindo se viu como os outros o viam, um caçador egoísta e hipócrita. A partir daquele dia, Arlindo mudou. A ficha finalmente caíra. Ele passou a caçar apenas em seu próprio território. Arlindo se dedicou a recuperar suas terras,
plantando árvores e protegendo os animais. Ele finalmente entendeu a lição de Joaquim. O respeito é a base da convivência.